motivos de alegria, estar aqui novamente para adorar o Senhor. O Senhor, Ele já falou grandemente aos nossos corações. Podemos já sentir a presença dEle. E isso nos traz paz, nos traz alegria, nos traz renovo na alma. Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, pela vida da pastora Lúcia, muito obrigada, a vida do pastor Pedro, a Ligiane que me convidou. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço por este convite. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 2. Porque vive, posso ter no amanhã. Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecesse com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Daniel falou e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis da terra e estabelece os reis. Ele dá força ao sábio e ciência aos entendidos. Ele revela o oculto e o escondido. E com ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meu Pai, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e me fizeste saber este assunto do rei. Vamos para o 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. E agora o 48 e o 49 para finalizar. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E Daniel pediu ao rei e constituiu sobre ele negócios da
Vamos meditar aqui nesta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. É um livro bem conhecido, né, que todos sabem a história de Daniel, conhecem a história de Daniel, mas antes de entrar neste capítulo, vamos lembrar um pouquinho quem era Daniel e como ele chegou até a Babilônia. A Bíblia vai relatar em Daniel 1 que Nabucodonosor, ele sitiou a cidade de Jerusalém e ali ele levou cativo contigo alguns sábios, alguns jovens que eram sábios de boa aparência, homens que tinha ali, ele via que tinha um futuro pela frente. E a Bíblia vai dizer que não só isso Nabucodonosor ele levou, mas ele levou também as coisas sagradas do templo do Senhor. Aquilo que era do Senhor, que era do templo, ele levou tudo para a Babilônia. Ele tirou de Jerusalém para a Babilônia. Mas a Bíblia também vai relatar que ele levou esses três jovens, a saber, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali ele deu uma ordem para ali o seu comandante: ó, eu quero que vocês preparem esses jovens. Eu quero que vocês preparem para que eles saibam a língua, a minha cultura, para que eles se apresentem diante de mim e estejam preparados. Eu quero que quando eles venham se apresentar diante de mim, eles não estejam com os costumes deles, mas eles se apresentem diante de mim com os nossos costumes, com as nossas línguas. Só que a palavra de Deus vai me dizer que ali ele deu uma ordem para o seu comandante: ó, quando esses jovens aqui, eu quero que seja servido a eles tudo que há na minha mesa, os meus manjares. Eles vão comer o que tinha aqui na Babilônia. Eles não vão comer o que eles tinham lá na terra deles. Eles vão se alimentar com os alimentos daqui. Eu quero que a alimentação seja regrada para eles, da forma que a gente dá aos demais, a gente vai oferecer também a esses jovens. Só que Daniel, ele propôs no coração de não se contaminar com os manjares do rei. Ele falou: não, eu posso até estar aqui na Babilônia, posso até ter sido trazido cativo, e eu fui até no dicionário procurar o que significava a palavra cativo. Cativo significa vir como um escravo, estar ali para servir como um escravo. Só que Daniel, ele propôs no coração: ó, ele pode até ter me trazido aqui, eu posso até ter vindo como um escravo, mas a minha integridade vai ser permanecida diante de Deus. Eu não vou mudar, eu não vou me corromper. Eu tenho uma essência e não posso deixá-la de servir ao Deus de Israel. E diz a palavra de Deus que o rei falou: ó, 3 anos. Eu quero que em 3 anos esses jovens, eles comam, eles se alimentem bem. E daqui 3 anos eu quero que eles venham diante de mim. Só que Daniel falou para aquele servo ali que servia a gente do rei, Aspenaz: olha, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Espírito Santo, você pode me oferecer legumes e água? Oh, engrandecido. E aquele homem falou: Daniel, a ordem do rei é para você comer como os demais. E a minha cabeça, Daniel, ela pode rolar, Daniel. Daniel falou: ó, me dá um prazo de 10 dias. Se em 10 dias você vir e ver a minha aparência não está boa, tudo bem. Mas durante este tempo, você me dá um prazo para mim comer
paciência, deu àqueles jovens dons, mas a Daniel, o Senhor, ele deu dons de revelações e interpretação. Quando a gente decide servir o reino, se propõe servir o reino, o Senhor, ele age em nosso favor. Quando a gente decide servir a Cristo, se desviar do mal, se desviar do pecado, não ir pelas nossas vontades, nem pelo que diz, o Senhor, ele faz por nós o que a gente não pode. Ele age da forma dele, ele faz milagres. Só que a Bíblia vai dizer, no capítulo 2, que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. O rei sonhou. Só que, além do sonho do rei sonhar, o sonho passou da mente dele. Ele sonhou, ele sabia que ele tinha sonhado. Eu sonhei. Só que o que eu sonhei mesmo? O que será que eu sonhei? Será que foi um sonho bom? Eu não estou me lembrando como que eu sonhei. E diz a palavra do Senhor que isso perturbou o rei. Ele ficou perturbado com o sonho, de tal forma que ele falou assim: ó, eu quero saber o que eu sonhei, e além de saber o que eu sonhei, eu quero saber a interpretação do sonho. A palavra de Deus vai nos dizer que o rei manda chamar os encantadores. Vem, encantadores, revela-me o sonho, revela o que eu sonhei, revela a interpretação. Vem, astrólogos, vem, magos. Ele chega diante do rei, ó, vem o rei, ó, rei majestoso, ó, rei. O que foi, rei? Qual é o seu pedido, meu rei? E o rei vai falar: ó, é o seguinte, eu tive um sonho e eu preciso saber a interpretação do sonho. Só que tem um detalhe, eu não me lembro que eu sonhei. Como assim, rei? Como assim, rei? O senhor sonhou, mas não se lembra? E quer que a gente interpreta? Eu sonhei, só que eu preciso saber do sonho e da interpretação, e vocês estão aqui para me servir, e eu preciso que vocês me sirvam interpretando o que eu sonhei. Só que a palavra de Deus vem nos dizer que eles falam: ei, o que o Senhor pede, ser humano nenhum, rei, pode fazer, rei. O que o Senhor pede, rei, não é da terra, rei. O que o Senhor quer é só só Deus que pode revelar, rei. O que o Senhor quer vai além do nosso entendimento. E diz a palavra do Senhor que o rei, ele fica enfurecido porque ele não sabe nem o sonho nem a interpretação. Isso lhe desagrada ao ponto dele falar: olha, se vocês não me interpretarem o sonho, vocês serão mortos e as suas casas eu vou botar fogo. E eles tentam convencer o rei de que isso não tem como, de que isso não vai dar certo, de que isso não seria possível. Mas a ordem do rei foi: se não houver interpretação, vai haver morte. Se não houver interpretação, vocês não me servirão mais. E diz a palavra do Senhor que o capitão do rei foi pegar todos os sábios para que se cumprisse a sentença, para que aqueles sábios fossem mortos. E Daniel, ele viu aquele alvoroço, ele percebeu que algo não estava bem, e ele falou: o que está acontecendo? Ele falou com prudência, com sabedoria, porque o homem e a mulher de Deus, até no momento do alvoroço, ele tem a sabedoria divina. Ele age
mas precisamos ter amigos verdadeiros. Amigos que chamam, vamos orar comigo, vamos pagar preço comigo. Vamos ir para o joelho, amigo que te coloca na praça. Amigo que clama a Deus e Deus responde. Daniel, ele convida meus amigos, vem Sadraque, vem Mesaque, vem Abednego. O rei deu um decreto, mas a gente vai falar com aquele que manda do rei, com aquele que deu o sonho do rei, e essa sentença de morte não vai ser cumprida na nossa vida. Vamos para a oração, vamos buscar, vamos se humilhar, vamos descer da Maria. Sabe qual é o problema atual? É que a gente deixou de mergulhar no profundo da intimidade da oração. Sabe qual é o problema? É que a gente muitas das vezes se embaraça com as coisas dessa vida e esquece que problema e dificuldade o Senhor é poderoso para resolver. Sabe qual é o problema? É que a gente prefere passar tempo com outras coisas do que buscar socorro de quem tem socorro para dar. Espírito Santo, aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando a gente clama, o Senhor ele responde. O Senhor ele ouve. O Senhor ele vem. O Senhor ele também responde lá em Jeremias 33, versículo 3 diz. E eu fiquei pensando em algumas pessoas da Bíblia, a qual o Senhor respondeu a sua oração. Talvez não foi no tempo que eles queriam, talvez não foi na hora, mas houve resposta. Lembra de Ana? Ana foi por tempo. E Ana, ele estava com amargura de alma. Não saía palavras da sua boca, mas os seus lábios se mexiam. Ainda que não haja palavras, o Espírito Santo que intercede com Jesus inexprimível. Ainda que não saia mais alta, ele ouve o gemido da alma. Agora, e diz a palavra do Senhor que quando ele estava ali chorando no templo, amargurada, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho, era somente um filho. Ele atentou para ela porque não saía a palavra, só se mexia. E ele a teve até por embriagada. Mas a palavra de Deus diz que o mesmo Deus te ouve e que vem que traz resposta, ele age, porque o seu nome é Já. E Deus lhe concedeu um filho. Oração respondida. A palavra de Deus vai nos dizer também no livro de Ezequias, Isaías 38, vai nos dizer sobre o rei Ezequias. Ele recebeu do profeta Isaías
clamar. A chave da vitória ainda continua sendo a oração. A chave da vitória ainda continua sendo as lágrimas. A chave da vitória ainda continua sendo clamar, chorar, suplicar. Não há atalhos, não há caminhos mais fáceis e o Senhor, Ele ouviu a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego e de Daniel. E diz a palavra do Senhor, no texto que nós lemos, que numa visão da noite, o segredo foi revelado. Numa visão da noite, o Senhor desceu com a revelação do que era o sonho e o sonho do rei. E Daniel falou aos meus amigos: vamos agradecer agora porque a oração foi ouvida. Meus amigos, vamos glorificar porque o Senhor revelou. O Senhor se manifestou com a glória dele e foi revelado um sonho. Aquilo que nós pedimos, aquilo que nós clamamos, se perseverarmos na oração, há resposta de Deus. E diz a palavra de Deus que Daniel lhe falou: me ponha diante da presença do rei. Eu vou entrar agora diante da presença do rei, não para ser sentenciado à morte, não, porque eu falei com o dono da vida. Eu vou entrar diante da presença do rei e vou revelar o sonho, eu vou dizer a mensagem que ele sonhou. E a palavra de Deus diz, no versículo 2 de Daniel, que quando Daniel ele vai se apresentar diante do rei, Nabucodonosor ele pergunta: ei Daniel, eu te conheço, Daniel, eu sei que você tem algo diferente, eu sei que sobre a tua vida repousa o Espírito de Deus, mas Daniel, você pode revelar esse sonho para mim, Daniel? Você pode me dizer o que eu sonhei e ainda dar interpretação? A humildade de Daniel é o que me impressiona e é o que eu acho lindo nessa passagem que fala: ei, é o seguinte, se do céu não descer, da terra não sai nada. Aleluia! É o seguinte, se for pela minha sabedoria, rei, se for pela minha força, todos nós vamos morrer, mas é o seguinte, o dono da vida que revela o recurso profundo e escondido, ele me revelou, não porque rei, eu sou sábio, não porque rei eu sou bom, mas é porque
mas os seus braços eram de bronze, de prata. Ele começou a revelar a estátua, começou a revelar o sonho de escudo, começou a revelar o sonho. Nabucodonosor, olha rei, você viu o esplendor dessa estátua? Você viu que ela tinha ferro, que ela tinha barro? Mas, rei, a interpretação é uma só. Olha, vai surgir reinos depois de você. Dessa maneira. Vai surgir reinos. E vai surgir até um quarto reino que ele vai ser forte. Mas só que a estátua que o rei viu no sonho, uma pedra vinha sobre a cabeça da estátua e ela esmiuçava no chão. Ei, é o seguinte, reinos da terra aqui, por mais que eles se acham fortes, eles vão passar e nada, e vai ter um reino que vai vir, que é um reino tão poderoso, rei. Vai vir um reino, rei, que ele não terá fim. Vai vir um reino, rei, que ele é forte. Vai vir um reino, rei, que não se compararão com os reinos que já se foram atrás, porque o reino deles será um reino insubstituível. Vai vir um reino, rei, que vai salvar. Vai vir um reino, rei, que vai trazer libertação. Vai vir um reino, rei, que vai trazer salvação. Rei, oh rei, você pode até ser rei aqui, mas o reino que eu estou dizendo é um reino espiritual, é um reino poderoso, é um reino forte, é um reino que além de ele salvar, ele libertar, ainda ele leva para morar no céu com ele. Além de ele transformar a vida do homem, ele tem vida eterna para ele. E o rei percebeu que Daniel, ele foi verdadeiro, que não havia engano nos seus lábios, porque quem usara Daniel foi Deus. Quem chamou a Daniel foi Deus, mesmo estando cativo em uma Babilônia. Daniel não perdeu a sua essência de crente. Mesmo estando cativo em uma Babilônia que tinha outros costumes, servia a outros deuses, Daniel falou: eu estou aqui, eu sou daqui, saí para o Senhor, então eu não posso me
prometi, eu vou te dar. Tudo que eu falei que faria, eu vou fazer. Olha, irmãos, um homem e uma mulher cheia de Deus e com verdade, eles vão uma sentença de Aleluia! Um homem e uma mulher que entra na presença de Deus e é sincero, ele muda uma história. Um homem e uma mulher que decide fazer a diferença, não porque ele quer somente, mas porque ele sabe que o chamado dele é para isso. Ele revoga uma sentença. Deus age na vida dele. E o rei falou: Daniel, eu vou te dar. Só que Daniel, ele fala assim: ó rei, eu não fui para oração sozinho. Rei, eu não paguei o preço sozinho. Espírito Santo. Rei, eu não gemi sozinho. Aqueles
uma palavra, seja um abraço, seja algo que for pequeno, mas na sua necessidade você precisou e a pessoa te estendeu a mão, a pessoa se dispôs em fazer. Não esqueça. Não sejamos ingratos. Daniel, ele podia pegar tudo que o rei ofereceu e falar: agora eu sou rei, agora eu sou cara, olha, interpretei o sonho do rei, estou sendo abençoado, estou prosperando numa terra estranha, numa terra que não é minha. Mas não. O que me impressiona mais nesse texto de Daniel foi a humildade dele e o reconhecimento por aqueles que já fizeram por ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente e que possamos fazer como Daniel, que possamos voltar aos nossos marcos onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a oração. Que Deus nos ajude, que possamos ter a humildade de Daniel e reconhecer que se Deus faz, é para Ele e para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que possamos, em meio ao mundo onde há tantas coisas que querem nos roubar, que querem tirar o nosso foco do céu, que querem tirar o nosso foco de servir a Cristo, mas que possamos permanecer como Daniel. Eu não vendo a minha salvação, eu não troco e eu não dou. Eu tenho um compromisso com Cristo. Aleluia. Eu sei para onde vou. Eu sei que eu estou aqui, mas eu não estou de passagem. O céu me espera e o dono do céu está voltando. Aleluia. Ele vai me buscar a uma igreja renovada, uma igreja remida, uma igreja que renunciou ao pecado, uma igreja que renunciou tudo para permanecer firme diante dele. A porta do céu é uma porta estreita. O caminho é espinhoso, mas tem graça para a tua vida. O caminho não é fácil, mas tem unção de Deus para a tua vida. O caminho de Deus não é fácil para quem tem as lutas, adversidades, mas tem a mão dele poderosa nos guiando e dizendo: ó, Daniel, é assim, anda aqui, faz desse jeito, age desse jeito, fala desse jeito. E eu derramo bênção, eu derramo força, eu derramo renovo, eu faço você prosperar, Daniel, em uma terra estranha. Você veio cativo para cá, Daniel, mas você não é cativo. Você veio até para ser escravo, mas Daniel, você é livre. Daniel, a minha palavra te faz livre e a tua liberdade te faz alcançar lugares altos, lugares que aos teus olhos seriam impossíveis, mas eu faço porque eu sou Deus. Que os irmãos fiquem com essa palavra e que possam falar mais ao coração da igreja. Aleluia. Vamos aprender com Daniel. Vamos aprender com Daniel. Ele nos dá uma lição nesta noite. Se clamarmos, se permanecermos firmes,
alcançaremos lugares extraordinários de Deus. Viveremos a promessa de Deus se cumprindo, não só na nossa vida, mas na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, na nossa igreja. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu louvo e agradeço pela palavra, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a cada um, falando